Konnichiwa, todo mundo genki? Todo mundo bem? Aqui estamos bem. E hoje nessa reflexão eu gostaria de refletir um pouquinho com vocês algo que vem sendo dito nesses últimos dias assim com muita força, é questão da oração. Mas muitas orações que fizeram, levantaram, não foram respondidas. Por que será? Que Deus é esse que não responde oração, que não cumpre as profecias que esses homens, essas mulheres falaram? Por que será que não cumpriu? Por que será que essas orações não foram ouvidas? Será que tem um motivo? Então bora lá refletir. Existe uma mentira que rola há muito tempo, desde o Jardim do Éden, e ainda é muito atual nos nossos dias de hoje, é que tudo que eu faço, tudo que eu falo, que acontece comigo é da vontade de Deus. Então vamos ver onde começou esse boato que corre até os dias de hoje e é tão atual. Vamos lá no livro de Gênesis, porque a Bíblia é muito importante a gente consultar, né? Gênesis 2:17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 3:1-3. Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, e nem dele tocareis, para que não morrais. Deus já tinha orientado Adão, já tinha colocado uma regra para Adão: coma de toda a árvore à sua volta, menos essa aqui. Deus determinou, essa árvore não come. Aí Deus deu a mulher, e a mulher estava lá naquele papo com a serpente, que era muito astuta, muito esperta, e ela falou assim: ué, por que não comer? Então ela começou ali naquele bate-papo e a mulher decidiu comer do fruto que ela tinha ciência também que não era para comer, tanto que ela falou para a serpente que Deus tinha dito para não comer, então ela comeu. Então ela tinha ciência do que ela estava fazendo. Aí ela oferece para o marido come. Aí o que o marido fala? Ah, Senhor, é a mulher que tu me destes aí, eu comi. Ou seja, a terceirização da responsabilidade. Já começou aqui já. Deus já tinha dado uma regra. Essa regra foi quebrada. E eles tinham ciência que não era para fazer. Então aqui não era da vontade de Deus que eles comessem. E eles comeram. E eles também, através desse ato, eles tiveram as consequências. E eles colheram essas consequências, né? Caim matou Abel, era filho de Adão e Eva. Olha só que situação, né? Já por aí muita coisa aconteceu. A gente tem que pensar muito bem do que a gente está ouvindo e também depois a gente vai reproduzir. Não venha falar mentiras, porque esse fato de terceirizar que tudo é da vontade de Deus, peraí, né? Não é não. A responsabilidade do homem, do ser humano, tem que ser tomada. E a gente tem que ser responsável pelos nossos atos. E a Bíblia sempre, o Novo Testamento, Jesus falou e repetiu várias vezes para a gente tomar cuidado. Claro que é muito difícil, né? Que aqui tem a questão do joio e do trigo, né? Que o joio e o trigo vai crescer junto. Ou seja, há um sentimento do trigo pelo joio. Então, mesmo que o trigo veja que o joio cresceu, que é diferente dele e que não está compatível ali as falas, o jeito de viver, mas ele fica com aquele sentimento: não é possível, aquele é joio, porque o joio cresceu com ele, anos vendo o joio. E esses falsos profetas levantam clamor, profetizam e que Deus não vai responder. Então, bora lá agora ir para esse ponto. Por que Deus não responde? Um versículo que correu muito por aí para pautar muitos encontros de orações destinadas com desejo já no coração é lá em 1 Timóteo 2:1. Só que eu vou ler só o primeiro versículo, que
que nesses versículos que foi divulgado, né, bastante divulgado, essa primeira parte que logo começa, ninguém tá prestando atenção nos demais, do restante do versículo, mas essa primeira é a principal. Então, vamos ler. Ademostro-te, pois, antes de tudo, que se façam precações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, todos, porque a vontade de Deus, Jesus Cristo, é que todos venham se salvar. Mais à frente você vai ver. Então, quando a gente ora por todo mundo, por todo mundo. Claro que nesse tempo, as pessoas, nesse tempo que a gente está aqui, nesse momento, muitas pessoas levaram, né, o outro contexto de orar pelos reis, por todos que estão em iminência, né, já com um desejo no coração. Aí que mora a questão, porque Deus não responde. Várias passagens bíblicas a gente vê que o coração do homem pecaminoso, né, ele fala, mas o coração está com outro pensamento, outro desejo. Então, quando se faz essa oração que está com desejo no coração, mas está falando uma outra coisa, Deus está vendo, porque ele esquadrinha. Então, essa oração realmente Deus não vai responder. Jesus Cristo não vai responder. Porque aqui, nesses dias, tem levantado muito, mas o coração das pessoas estão já com determinadas pessoas no coração. Não está orando por todos os homens, todos, não sendo responsáveis pelo que estão falando que o que Deus cumpre é da vontade de Deus, o que Deus não cumpre não é da vontade de Deus, de uma forma displicente, de uma forma errada, sem nenhum tipo de responsabilidade, quebrando a regra de Deus em não fazer esse tipo de coisa, né? De falar mentiras, divulgar a mentira, porque o pai da mentira, o dono da mentira é o diabo. Ou serve ao diabo ou serve a Deus. Os dois não vai rolar. Porque para Deus temos que ter um pacto com Deus, né? Servir a Deus, né? E a mesma coisa com o diabo, tem que ter um pacto com o diabo. Não tem meio termo. Ou você está com um pacto com o diabo ou você está com um pacto com Deus. E pacto com Deus é falar a verdade. A questão que a gente tem que aqui analisar bem, que mamon não é dinheiro. E sim o dinheiro que é colocado no status de Deus, como Deus. Ou seja, uma potestade, né? Uma potestade, querendo ser igual a Deus, estar na posição de Deus, controlando tudo. Então, Mamon, dentro nesse contexto, ele controla tudo, né? Rege, determina comportamento, pensamentos. Então, hoje, nos nossos dias, a gente pode usar que a potestade hoje é também a política. Porque a política ela é totalizante, né? Ela rege, ela reflete no comportamento das pessoas. E muitas pessoas têm trazido esse reflexo, porque há muito tempo atrás, como a gente está vendo, as pessoas começaram a colocar contextos humanos, né? Ideias humanas, colocando que Deus é obrigado a fazer a vontade dela, né? Então, só que se Deus que é obrigado a fazer a vontade dela, não é o Deus Jesus, mas sim Mamon ou qualquer outro nome de Deus que você queira colocar. O que mais tem acontecido em nosso meio, no meio que daqueles que dizem que confessam o nome de Jesus Cristo, é escândalo. E se escandalizam quando os outros que também confessam o nome de Cristo falam: opa, peraí, o caminho tá errado, não tá certo não, vocês estão adorando potestades, vocês não estão adorando a Jesus. Então a gente tem que refletir muito nos dias de hoje, porque o joio está guiando os trigo. E aí, como que vai ficar? Tem que ter essa separação. O trigo tem que começar a se despertar, que o joio está levando todo mundo para a fogueira. Mas qual é o Deus que responde a oração? Ah, é o Deus Jesus. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Ele deixou uma regra tão básica, tão simples e para muitos é tão difícil de entender. Criam milhões de outros valores, de outros sentidos, de outras filosofias, de tantos outros termos. E é tão simples a regra de Deus. Então bora lá? Lá em Mateus 22, 35, 40. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe:
Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o seu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Olha que poderoso! Amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus Cristo, ele reproduz amor, esperança, salvação, foi para a cruz, foi condenado sem nenhum tipo de ter feito nenhum crime. Simplesmente o crime que ele foi condenado foi ter dito a verdade, que aquele sistema estava corrompido, como nos nossos dias de hoje o sistema está corrompido. Eu sei que os dias de hoje estão difíceis, é muito difícil, tanta falação, tantos dizendo é para a direita, é para a esquerda, né? Migui, Hidari, e desejamos do fundo do coração que cada um de vocês que estão aqui acompanhando Sapiência, que nos acompanham, tenha uma vida assim de paz, uma vida próspera diante de Deus, que vocês todos estejam debaixo da vontade de Deus, que o amor de Deus envolva cada um e que esses dias aqui do mês de novembro sejam um mês assim de muitas conquistas e de muita paz. Paz eu falo porque é muito importante, sem paz a gente não faz nada, né? Muita paz mesmo, do fundo do coração aqui de nós, do Sapiência. Muito obrigada pela sua presença aqui no canal. Espero vocês nos próximos vídeos. Matané! Bye, bye!